Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Olá! Como é bom estar com você nesse momento. Nós, aqui na nossa salinha, recebendo um casal muito querido e você, aí na sua sala, participando, acompanhando o nosso programa e entrando em plenitude. Hoje nós temos um programa muito especial. Nós vamos fazer um programa com 2 convidados, mas anote aí, o tema do programa é crises de casal. O que acontece no relacionamento de um casal? Para isso, nós trouxemos aqui um casal. Esse casal já é nosso querido convidado, nossa querida convidada por algumas vezes no nosso programa, mas eles vêm falar de como é que rola o relacionamento, o teretetê, dentro do relacionamento íntimo, lá em casa, é diferente, né? Crises de casal. Para isso, nós estamos aqui com Ana Carolina Magalhães, que é psicóloga, e Ricardo Cury, também psicólogo. Casal, seja bem-vindo ao Plenitude. Obrigada, Iraci. A gente está aqui agora em dupla com vocês, é um prazer. Prazer enorme estar aqui no programa. Agora é a prova real. Vamos eu e a Ana aqui falarmos sobre crises de relacionamento, casal e tudo mais. Pois é. Gente, tem muitos bafões por aí. Fique atento que você vai se ligar, ver se não tem alguém falando da sua casa. Olha só, pergunta que não quer calar. O que normalmente atrai um casal para ficar junto? Hoje está muito expandido isso, né? O que atrai um casal para ficar junto? Bom, as relações, elas se dão muito a partir de projeções. O que seriam isso? Nós temos nosso eu consciente e algumas questões que a gente vai deixando para trás, ou que a gente não olha, ou que a gente ainda não se deu conta, e a gente vai projetando no outro. Então, a gente busca inconscientemente relações onde esses conteúdos do inconsciente possam pular à nossa frente, né? Então, não à toa é comum brigas de casal. Por quê? Porque é uma parte que eu reconheço no outro em mim, mas eu não aceito. Então, tem essa questão da projeção, né? Óbvio que não é só isso, tem questões de outras vidas, planejamentos, mas sempre tem esse lado psicológico também. Exatamente. Tem coisas que a gente não consegue enxergar em nós mesmos e a gente busca fora. E dentro de cada um de nós existe como se fosse um outro gênero, digamos assim, no inconsciente. O homem tem a ânima, que é uma representação feminina na psique masculina. Sim. E a mulher tem o ânimos, que é uma representação masculina na psique feminina. Quando a gente não conhece bem esses elementos de ânimos e ânima, não temos conhecimento de como a gente funciona internamente, a gente vai buscar uma figura semelhante fora, num relacionamento. E aí aparece uma pessoa na nossa vida. E essa pessoa é recheada de expectativas, às vezes inconscientes, na maioria das vezes inconscientes, que falam sobre coisas nossas que nós não enxergamos, que são esses conteúdos psíquicos que eu falei. Então, é muito comum a gente buscar fora pessoas e, às vezes, termina um relacionamento e encontra, meses ou anos depois, uma pessoa muito semelhante, com os mesmos padrões. Por quê? Porque a pessoa, no fundo, não está sabendo enxergar ela mesma. E aí ela vai atrás de um relacionamento. E aí começam as histórias. Né? Essa explicação que o Ricardo deu, sim, é interessante a gente perceber, porque o que faz, então, ser um relacionamento amoroso? Porque, de acordo com essas projeções da ânimas e do ânimo, como é um movimento do inconsciente, tem algo de luminoso. Então, no primeiro momento, tem uma fascinação.
né? Por aquilo que é como eu quero aquilo que me complementa, Que é o momento da paixão. que é o momento da Exatamente. paixão. Só que aí gera uma expectativa. E na realidade, no dia a dia, a vida vai se demonstrando de outras formas. Então aquela pessoa não é só aquela fascinação. Então, ao mesmo tempo que ela comporta tudo aquilo que me ilumina, vamos dizer assim, que me dá esse contato com o luminoso, esse contato com o luminoso também é alguma coisa que às vezes me fere ali. Então, tem aquela expectativa, eu deposito todo o meu amor naquela pessoa, mas no primeiro momento onde eu tenho essa quebra de expectativa, eu retiro. Aí fica nesse jogo dessa relação. Vocês são um casal, né? E, por acaso, os dois são psicólogos. E como é que rola dentro de casa quando rola um estresse? E aí, tipo assim, a cabeça pensante no momento é a cabeça do psicólogo ou é a cabeça da mulher e do homem que estão ali envolvidos com as suas emoções fortes ali, mexendo? Como é que funciona isso? Individual essa, né? Iraci, a gente, além de ser psicólogo, a gente faz terapia, e muita, né? E fizemos também nossas terapias de casal, justamente para a gente não entrar nessas transferências. E assim, eu estou falando como o quê? Como o marido, como o namorado, ou como um psicólogo para uma paciente minha. E às vezes, se a gente não estiver atento, a gente entra nisso. E aí o problema fica muito maior, porque como psicólogo, às vezes a gente enxerga complexos, que são feridas abertas no outro, e a gente vai lá cutucar, né? A gente consegue perceber algumas coisas, que são padrões que se repetem, são experiências que o outro traz da família, e a gente, como psicólogo, percebe esses detalhes. Mas isso não pode ser um elemento de discussão dentro de casa, porque é como você pegar a lenha e botar na fogueira, você só piora as coisas. Então, é sempre importante, por exemplo, eu quando vou me posicionar com a Ana, eu tenho que falar como o Ricardo, marido dela, parceiro dela. Entendeu? Se eu começar a entrar numa de não, vamos pensar sobre o que você está falando, esse seu complexo aí ela já vem defendendo. E já vem falar do seu. Aí, mas você também tem esse. Aí pronto. A gente não encontra solução para nada. Para você também é assim, Ana? Então, é interessante que as pessoas acham que vai ser mais fácil, né? Quando vem, dois psicólogos, então deve ser ótima a relação bem resolvida. Mas tem esse elemento que é difícil você descolar dessa percepção. Porque essa análise, né, e essa autoanálise é uma forma de conhecer o mundo. Para mim é muito mais, até mais forte isso, né? Eu conheço o mundo através desse olhar. Então eu vou percebendo. É então bem difícil fazer esse descolamento, mas tem que haver uma energia para isso realmente acontecer, porque são feridas abertas, como o Ricardo falou. E o outro falar, por mais que não seja a intenção do outro, é um cutucão ali, porque o outro se sente vulnerável. E se sentir vulnerável numa relação é difícil, né? Todos nós temos esse medo de uma rejeição, de uma exclusão, né? Então, esses conteúdos, às vezes, nos fazem sentir diminuídos. E o outro, que está tão próximo falar, é difícil de ouvir. Não é fácil, tanto de um lado quanto para o outro. Então, eu acho que é mais difícil uma relação com dois psicólogos por isso, porque tem que haver mais energia para poder ter esse descolamento na hora. Mas, ao mesmo tempo, depois, fica mais fácil, porque a gente tem essa autoanálise sobre a nossa participação e responsabilidade em cada discussão, né, que eu digo de discordância mesmo. Sim. Então, tem esse outro lado que é positivo. Mas, na hora mesmo, a gente tem que segurar um ímpeto ali de falar, olha, você não está vendo? É isso, é aquilo. Olha esse complexo, olha essa dinâmica se repetindo. Tipo assim, olha só, não sou sua paciente, não sou seu paciente também. Isso a gente fala bastante. Às vezes, quando está indo... Agora, é interessante, né? Porque é profundo, a relação fica muito mais profunda, porque a gente enxerga muitas coisas, eu enxergo muita coisa na Ana que talvez outras pessoas não enxergariam.
e ela de mim também. Quando a gente consegue uma maturidade para fora do ambiente de crise, mas num ambiente salutar, assim, num ambiente agradável, por exemplo, sábado vamos almoçar, a gente tá todo mundo bem. A gente conseguir conversar algumas coisas de uma maneira lúcida é melhor, sabe? Porque a gente está num momento de assimilação. Mas quando a gente está tomado já por engatilhado em alguma outra coisa, aí tudo aumenta de tamanho. Com certeza. Então é interessante também, por isso que é importante a nossa terapia. Porque lá na minha terapia eu enxergo os meus complexos, eu trabalho eles. Eventualmente, ou muito, eu vou falar dos complexos da Ana lá também. Mas assim, como ela vai falar dos meus na dela. E está tudo certo. Mas é um ambiente preparado para isso. Agora, eu saio de lá com mais ferramentas para lidar com ela, do jeito que ela é e tal, e a gente conseguir ter uma vida tranquila. Então, eu acho que assim, é muito intenso, a relação é intensa nesse sentido das discussões. Quando elas acontecem, elas são profundas, porque a gente vai atingindo as feridas, né? Mas depois a gente tem um ganho muito maior, assim, quando a gente chega numa maturidade. A gente entende, fala, cara, não, a gente entende como é. Agora eu estou vendo. Há um amadurecimento maior numa relação quando os dois... Sim. Porque se a gente pegar, por exemplo, uns casais que não conversam, ou só conversam amenidades e tal, eles não percebem, às vezes, que eles estão em crise, que eles estão debilitados, frágeis como casal. Aí, de repente, tem um relacionamento paralelo, uma traição, ou termina, não sabe por que terminou. Porque o diálogo não aconteceu antes. Não tem profundidade. Não tem profundidade. Muitas vezes as pessoas não sabem nem o que está ferindo. Porque é difícil a gente olhar para a gente e perceber as nossas vulnerabilidades, né? A gente tende a olhar como fraqueza. E a gente não quer assumir esse lugar. É difícil, é muito difícil. Então, muitas vezes, há uma dor e a gente não sabe de onde vem. E a gente projeta em coisas pequenas. Aí vira aquelas rusgas pequenas que a gente não entende por quê. Mas tem algo mais profundo. Acho que a diferença é essa. Acaba que a gente não briga muito pelas pequenas coisas, mas acaba sendo questões mais intensas, mais certeiras. O que está me incomodando é isto, né? Não fica dando volta, não fica dando volta. Mas não é que a pessoa fique dando volta porque ela quer. Muitas vezes ela não sabe sobre si e o que realmente está incomodando. Porque assumir o que incomoda é difícil, né? E tem essa questão também da atração, que normalmente os complexos de um casal, eles se engatam. Onde um aparece, engata no outro. E aí fica são dois complexos brigando. Puxa para lá, puxa para cá. Puxa para cá. Não são mais as pessoas que estão ali, são os complexos que tomaram conta, né, daqueles dois egos e estão ali engatados. Hoje nós estamos falando sobre crise de casal e para isso trouxemos um casal que também ambos psicólogos. Então, se você ligou agora, aproveite e faça uma autoanálise. Olha aí o que nós estamos trazendo. O que é essencial para a construção de uma relação madura? E aí? O diálogo, eu acho que é a base de qualquer relação, sabe? A gente precisa conversar, mesmo das coisinhas mais superficiais que possam parecer ou simples de se resolver. Desde a organização de um final de semana, por exemplo, ou falar sobre questões religiosas, questões econômicas, políticas, falar sobre a questão financeira do casal. Por incrível que pareça, a gente como terapeuta, a gente atende pessoas e elas não falam sobre determinados assuntos que são fundamentais para o casal existir. Como, por exemplo, quanto o marido está ganhando, quanto que a mulher produz no trabalho, compartilhar experiências, né, do ambiente profissional para casa, falar sobre o que sente, sobre as dores, inclusive sobre as próprias doenças. Quantas pessoas que desencarnam por aí e nunca comentaram com alguém da família ou até mesmo com a esposa que tinham, sei lá, um tumor, um câncer, por falta de conversas mesmo. Porque a gente sempre quer mostrar para o outro que a gente está bem. Então, vejo o diálogo como fundamental para falar assim, Ana, eu estou mal, eu estou com problemas, estou com dificuldade, a gente precisa falar sobre isso. E ela também ter essa oportunidade.
Esse é o ponto número 1. Depois disso, Fundamental. a honestidade, a lealdade, confiança, sabe? Que a gente está traçando. Eu vou acordar de manhã cedo, vou trabalhar, fazer meu dia, andar. A Ana sabe o que eu estou fazendo. E eu sei o que a Ana está fazendo e está tudo certo. Ou seja, não há um excesso de ciúmes, assim, mas você tinha que estar falando comigo, porque você entrou online e não falou comigo. Nossa, como isso aparece, né? É um excesso de preocupações, porque o outro tem medo de ser traído, de não confiar totalmente. Então, isso também vai em função do próprio diálogo. Isso mexe muito, Ana? Então, eu atendendo o casal, realmente o que fica é a comunicação, é a falta de comunicação. Porque como que uma briga começa? Alguém fala alguma coisa que fere o outro. Sim. O outro se sente diminuído. Uhum. O que eu preciso fazer se eu me sinto abaixo para aquela pessoa permanecer comigo? Eu preciso mostrar para ela que ela é igual a mim. Aí eu puxo o outro até onde eu me sinto. Aí eu firo o outro. Aí o outro se sente também ferido e diminuído. Se eu sou menor do que ele, se eu me sentir assim, eu vou ter medo dele olhar para o lado e ver alguma coisa melhor. Eu vou ficar insegura. Uhum. Então, no final, as brigas acontecem, na maior parte, porque ambos estão lutando contra a mesma coisa, que é a rejeição. Só que na briga, eles acabam entrando nessa rejeição, porque normalmente eles ficam ali, né, afastados. Exato. Então, aquilo que eles mais temem, eles acabam caindo neste lugar exatamente por temerem falar, nossa, quando você fala isso, eu sei que não foi a sua intenção, mas me afeta. Me sinto assim. É uma comunicação não violenta, não mais apontar para o outro, porque a gente não sabe qual é a intenção do outro, mas Com sim certeza. como eu me sinto. Aí o outro pode falar, desculpa, não foi minha intenção. Agora, se eu começo a atacar o outro porque ele falou, o outro vai se defender, óbvio, né? Então, é a comunicação não violenta, para que haja um diálogo onde cada um consiga se expor, porque é uma exposição, você Com falar, certeza. né, das suas dores ali para alguém que tem todo o poder do mundo, porque ela mora com você. Uhum. Então, você se sente muito fragilizado perto daquela pessoa. Então, mas é isso. O amor é essa exposição, é essa entrega onde você pula e você não sabe onde vai dar. Pode ser que a relação dê certo ou não. Mas o fato de você se entregar, mesmo que não dure, né, aquele tempo todo que você esperava, já é o suficiente, porque você sentiu o amor. Agora, o medo é o contrário, é um passo para trás, é uma não entrega. Aí, se eu passo uma vida inteira numa relação onde eu tenho medo, eu já perdi essa relação inteira. Com Seria certeza, melhor, né? Alguns poucos anos de um amor verdadeiro, de uma entrega onde você, sabe, tá ali exposto mesmo e confia, do que anos numa relação onde você esconde de você mesmo até. Então, a comunicação não violenta é muito importante. Deixa de ser uma relação madura, né? Isso. Quais são as principais desavenças na relação? Eu acho que é a briga de ego, sabe? Tem horas que não é mais um ou outro falando, é quando simplesmente você só quer rebater, revidar, né? Dar o troco e nem tá mais parando para pensar sobre as coisas. E aí a gente chama de briga de ego, que não leva a lugar nenhum. Ninguém está, de fato, buscando uma solução. Entrou num lugar, num nível, em que você só está ali querendo sair bem, sair por cima. E quando entra nessa bola de neve, é muito desgastante. A gente fica exaurido, cansado e realmente abalado, porque mexe com o emocional, somatiza até no corpo físico. Com certeza. Quando a gente entra no embate com uma pessoa que a gente ama, para quê? Por quê que isso acontece? Qual é o objetivo? É ficar bem? Já não é mais, porque a pessoa perdeu a razão. Entrou, como a Ana falou, nos complexos, né? E aquilo vai enganchando e você vai ficando preso. Então a gente tem que ter muito cuidado, até que a gente chegue e fale assim, olha só, não vamos seguir nesse diálogo,
hostil, Porque vai dar ruim. porque isso está numa crescente, é igual uma bola de neve rolando a ladeira, ela vai só crescendo de tamanho. Exatamente. E ela vai engolir a gente. Então, É uma vamos armadilha. respirar. Ó, vou lá, vou tomar um banho, vai lá, passeia com o Boris, com o nosso cachorro, dá uma volta, esfria a cabeça, depois a gente retoma. E aí vem diferente. É impressionante. Porque cortou, sabe? Aquela Acabou energia ali. negativa. É. Ô, Ana, rola um estresse quando ele larga a toalha molhada em cima da cama? Eu vou fazer propaganda dele. Ele não larga, Iraci. Oh, meu Deus. Ele não larga, não tenho do que reclamar. Mas em relação a esses conflitos, né, que o Ricardo trouxe de briga de ego, tem uma coisa que é muito assim universal entre o feminino e o masculino, como gênero, né? Mas dentro disso tem suas individualidades. Então, Sim. quando a gente está falando desse ânimos e dessa ânima, tem uma coisa que é universal, porque está para todos, mas tem as suas experiências através, né? Mas falando de uma forma geral, como que esse masculino na psique da mulher, ele se apresenta, esse ânimos, com ideias absolutas, rígidas, onde, por exemplo, a mulher, ela é mais acolhedora, né? Mais flexível, mais flexível. Só que aí alguma coisa movimentou, né? Tirou ela do eixo, alguma coisa que magoou, e aquilo gera uma ideia absolutista na cabeça dela, que é difícil de desfazer. Aquela pessoa fez isso, ou ele vai me trair, ou não gosta de mim, ou me rejeita. E é muito difícil desconstruir essa ideia. É o ânimos se manifestando de uma forma negativa. Ela está abrindo mão desse sentimento, né, para perceber de fato o que está acontecendo e está sendo tomada por um tirano, uma ideia absoluta ali. Sim. Já o masculino, o homem, quando a ânima se manifesta, né, de uma forma negativa na psique, que é bem comum, ele não sabe lidar com os sentimentos. Então, ele é tomado por alguns humores que nada tem a ver, na maioria das vezes, com a mulher que está ali do lado dele, mas sim com esse feminino. Ele não soube lidar, se sentiu pressionado, alguma coisa assim. E aí vem uma explosão ou um recolhimento. A mulher sente isso, já é comigo. O que está acontecendo? Mas por que você está assim? E aí vai provocando e incitando aquele momento onde o homem não está sabendo lidar, por isso que ele recua ou ele, né, se expõe até de uma forma mais enérgica, né? E ela toma para ela. Olha como o engato complexo. Aí ela toma para ela, então ele não me ama mais, tem alguma coisa, ele tá com outra, ou é isso, ou é aquilo. Enfim, em várias situações, a história é mais ou menos essa. Ideias absolutas e humores que tomam o homem. Mas da mesma forma que tomam, eles vão embora rápido pro homem. Então ele vai malhar, vai andar, vai fazer alguma coisa, passou. Para a mulher aquilo permanece. Exatamente. E para desconstruir é difícil. E o homem não compreende isso. Nós, mulheres, temos uma fantasia de que o homem compreenda a gente sem que a gente tenha que falar. E se ele não percebe a nossa necessidade sem a gente falar, quer dizer que ele não olha para nós. Só que a gente não olha, que é totalmente diferente o funcionamento psíquico de um e outro. E para o homem, você tem que falar com clareza. Com clareza. Banana, banana, vermelho, vermelho, maçã, maçã, né? Porque se você falar assim, essa banana tem um sabor meio assim de maçã, não deu, tem que não deu ser certo. claro. Tem que ser claro. Tem que abrir mão dessa coisa de eu vou ser vista, né? Eu vou ser... Não, você se vê. Por isso que você diz. Você pode dizer. Porque às vezes tem algumas situações onde a mulher deseja alguma coisa, ela sabe que tem pouca probabilidade do homem perceber, mas ela usa isso como um teste. Ela fica, se ele fizer, e ela não fala. Qual é a ideia? É que quando você fala, você pode até ter um desconforto porque você gostaria de outra coisa. Sim. Mas aquilo é atendido na maior parte das vezes, se for algo, né, ok, se for um pedido absurdo, enfim. Mas
Se ela não pede, ela depois vai ficar remoendo. Ai, aquilo, ele não fez, ele não me viu, ele não presta atenção, ele só tá ligado no trabalho, ele só olha pra ele só... e fica nisso. Aí vai. E é um sofrimento remoendo. muito maior do que você dizer ali e abrir mão desse eu que quer essa importância toda. Com certeza. A gente vai dar um minutinho aqui, rapidinho, para tomar um chazinho gostoso e daqui um minutinho estamos de volta. Não saia daí. Estamos apresentando Plenitude, numa nova temporada. A apresentação Iraci Campos. Estamos de volta no segundo bloco do nosso programa e hoje um programa muito especial, muito gostoso. Estamos falando de crise de casal. E dá-lhe crise, dá-lhe entendimento aí, amadurecimento, conflito. E para isso temos aqui, como nossos convidados de hoje, um casal que também são psicólogos, que é Ana Carolina Magalhães e Ricardo Cury. E à volta desse segundo bloco, Ricardo já pediu a réplica do primeiro bloco. Opa! Exatamente. Diz aí, Ricardo, o que rola? Vocês perceberam, né, pessoal de casa, que como encerrou o primeiro bloco. A Ana falou, Iraci, opa, vamos encerrar e tal. Eu fiquei aqui sem voz, me sentindo desprotegido, desamparado. Meu amor. Então, assim, vamos falar também o nosso lado, o lado dos homens, sabe? O que acontece? Qual é a questão? Quando uma mulher pergunta para um homem o que você está pensando, a pior pergunta que um homem pode ouvir na vida é essa. Porque tem uma resposta muito clara. Nada. A gente não pensa. Realmente, E o problema é que é nada mesmo. A gente não está pensando em nada. Mas aí o que acontece? Começa. Não, você está pensando, você mudou, você está sentado diferente, você já ajeitou o ombro, já mexeu a cabeça para o lado, não sei o quê. E você está pensando sim, porque eu falei alguma coisa que pode ter te atingido. Mas a gente só está ali no nosso universo paralelo, pensando no jogo de futebol, pensando na Bolsa de Valores, pensando em Jesus aqui no nosso caso, e não está pensando... Ou nem pensando em nada, né? Consegue. Ou em nada mesmo. Então, vocês que são homens, que estão ouvindo o programa, cutuquem a esposa de vocês do lado e falam assim, olha só, está ouvindo, Ricardo? Deixa a gente ficar na nossa imaginação. A gente não está pensando em nada. E vocês, mulheres, por favor, não façam essas perguntas para nós, que a gente não dá conta de conseguir subjetivar tudo. A gente é muito literal, como a Iraci falou. E a banana é a banana, a maçã é a maçã, e a pera é a pera. Quando a gente quer transformar a maçã na pera, a banana na uva, não vai dar certo. E quando a pergunta, vamos lá, é aquela que não quer calar, o que você tem? Que você pergunta para a mulher, para a esposa. E aí, o que você tem? A resposta é nada. Sim, mas ela está cheia de coisa para falar. Mas ela primeiro ela vai falar nada porque ela quer mostrar também que ela não tem nada. Mas se você perguntar de novo, ela já vai se entregar. Ou vai gravar um áudio para você de 10, 15 minutos, ou ela vai ficar falando e você já dispersou. Porque você também não vai dar conta de ouvir tudo que ela está dizendo. O homem, você tem que ser curto e direto. Direto, olha só. Prático, objetivo. É 1, 2, 3, 4 mesmo. Por favor, resuma em um áudio de 15 segundos que está ótimo. Quando passou de 1 minuto e meio, 2, na verdade, a gente já não consegue dar conta. Porque a nossa mente, a mente masculina, ela é muito lógica. É meio cartesiana a coisa. Então, o pensamento é mais concreto, a gente é mais limitadinho para entender os símbolos, a subjetividade, os sentimentos, esse universo feminino. Mas a gente tem que trabalhar de alguma forma. Então, na terapia, por exemplo, é um ambiente que nós, homens, temos para acessar um pouco a nossa intuição, que é uma coisa tão distante, né? Os nossos sentimentos. A gente pode buscar isso. E aí sim a gente vai ter mais elementos para lidar
com esse tipo de pergunta que a nossa parceira pode fazer para a gente. E aí a gente também pode entrar num papo mais transcendental com elas para falar sobre o sonho que ela teve, tentar interpretar junto, o que quer dizer tal coisa, e aquela dor no corpo e tal. E a gente entra, é legal também entrar nesse universo feminino. Mas vamos primeiro fazer o beabá. O beabá é o quê? Entrar na terapia, entender que a gente não dá conta de tudo, que elas sabem todas as respostas antes da gente falar, mas elas querem ouvir da gente. Muito não é? bom, Então, é verdade. Então é por aí. Ana, essa história de o que você tem, nada, ou então, o que você está pensando, como é que funciona aí? Então, é exatamente isso que o Ricardo falou, são funcionamentos diferentes. E a ideia do casal é isso, é um crescimento junto, onde você pode buscar, né, a partir do outro, porque, mal ou bem, nessas brigas que podem haver, você escuta e depois, né, de colocar uma armadura, quando você tá ali sozinho, você vai absorvendo tanto um quanto o outro. E aí vai se aproximando tanto a subjetividade da objetividade, né, porque há uma vida prática, quanto a objetividade da subjetividade. A ideia é que encontre esse equilíbrio. Uma boa alternativa, né, e é o que funciona, na hora que tá vendo que as coisas não estão ok, segura, organiza a mente para passar de uma forma sintética depois, né, mais objetiva ali, resumidinha, o que realmente aconteceu em outro momento. Então, o que está pensando, ali não é a hora, é um momento individual. Depois, mas o que aconteceu? Tá tudo bem? Se falou que tá tudo bem, mesmo que esteja com cara de tudo bem. Não é sobre você. É mais ou menos isso. A mulher tem que fazer esse descolamento, tipo, não é sobre mim, não sou eu. Opa, tá tudo bem, ele tá emburrado, o problema é dele, ele resolve. Só que há uma coisa do salvar, né? Eu preciso retirar. É uma identificação com a nossa psique, isso. Eu preciso que o outro esteja na mesma sintonia que eu, porque se ele não estiver, de alguma forma há um conflito e eu não pertenço. Porque o outro está diferente, eu quero pertencer a essa união, eu não me sinto unida. Então a gente tem essa vontade de salvar e puxar, né? Não, é assim, não é comigo. Aí qual é o trabalho? Por que eu tô presa, né, nesse pensamento dele, né, nessa ação dele? Ele tá ali, já falou que tá tudo bem. Por que eu continuo me irritando? Ou por que tá me incomodando? Aí sim, esse é o trabalho legal, onde a gente pega e faz a nossa autoanálise. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando acontece alguma coisa, Ricardo te pergunta, o que aconteceu? E aí, a sua resposta é nada. Se ele aceita o nada e vai embora, você já pensa automaticamente, caraca, ele não percebeu que eu não estou bem? Tipo assim. Ela falou nada, o nada é nada. Ué. Exatamente. Para mim, o nada é nada. Para ela vai ficar sentida. Nada Mas é ele tudo. tem que se preocupar mais comigo. Ele tem que perguntar mais para eu poder falar. Mas, entendeu? É exatamente isso, Iraci. A ideia, na verdade, é sair deste nada, onde você consegue a exposição, onde você consegue ali dizer. Quando ele pergunta, eu já saio, porque eu já sei que ele não vai, ou nada, ele vai embora. Eu quero me expressar, né? Ou normalmente, quando ele vê que tem alguma coisa, ele já nem pergunta. Já escorrega rapidinho. Mas nada que o evangelho antes de dormir não resolva no final da noite. Com A gente tem que falar também da nossa espiritualidade aqui, que é o que sustenta a nossa relação. Ô, Iraci, só não vale na hora do evangelho achar assim, os espíritos estão falando pra ele, né? Os espíritos estão falando recadinho pra você. Caiu certinho, olha, agora ele vai perceber. Sabe como é que é? Evangelho no lar, né? Vamos fazer evangelho no lar, não sei o quê. Aí, quando eu percebo que a gente brigou e tal, pego o evangelho, toma, abre você. Aí ela... Eu não, é você. Não, você que tem que abrir. Não, abre você. Você que tá mal, não sei o quê. Não, mas por que eu tô mal? Você que tá mal. Eu que tenho que abrir. Aí, só aí já começa. Quem vai abrir o evangelho?
Aí no Demora. final a gente vê quem abre e tal, o outro comenta. Ou Não, então tem- abre os dois juntos, cada um Tem- pega de tem um o- lado. Tem uma Pode ser. regra no lar, né? Porque Ah. esse é o do dia a dia. No lar é uma vez um, na semana seguinte o outro. Porque senão demora um tempinho. Abre você. Não, você. Não, você. É muito engraçado, né? Mas realmente a gente precisa fazer muita prece dentro de casa. Muita. Com certeza. Em casa, no consultório, porque a gente está sempre se expondo, a gente está falando, Com certeza. a gente está atendendo pessoas, a gente está ajudando pessoas a se organizarem psiquicamente, a gente dá instrução espiritual que não seja, dando palestra, dando curso. Então, se a gente não se precaver disso, Com certeza. sabe, e se Fica deixar muito levar, vulnerável. a gente fica vulnerável. Porque o Com pessoal lá certeza. de baixo quer E o puxar pessoal mesmo. de casa também, né? Porque é isso, a gente busca, quanto mais a gente busca a luz, mais a sombra, né? Tenta puxar. Independente do que faça. Toda vez que a gente se coloca para seguir, né, o Cristo como exemplo, há ameaças ali que tentam perturbar. E eles procuram as pessoas mais próximas a gente, que às vezes estão em vigilante. Então, a gente trazer isso para dentro do lar é muito importante, independente até do que faça em si, né? Porque Uhum. como nós nos portamos no mundo. Se temos uma forma de se colocar para o mundo cristã, pode ter certeza que vai ter algum tipo de enfrentamento e vão tentar nos desviar. Normalmente usam as pessoas mais próximas, então a gente sempre tenta blindar o máximo possível. Quando um casal é muito parecido, a relação pode ser melhor ou fica aquela relação meio morna, meio, sabe? É. Soro de nenê? Isso. Água com água e sal? Isso é um problema mesmo. Quando o casal é muito parecido e gosta de tudo igual, tudo a mesma coisa, assim, entra numa simbiose muito grande, sabe? E quando é que aparece o conflito? Quando tem um programa, por exemplo, um programa social, os amigos querem sair com uma pessoa e o outro vai ter que ficar em casa, ou alguma coisa assim, não consegue lidar com essa... Porque está tão colado, Uhum. tão grudado, que quando vai separar, entre aspas, né, uma separação até saudável, de você ter o seu programa, ir para a sua academia, ou ir para o salão de beleza e tal, vira um problema, porque está acostumado a viver muito colado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado Vira nisso. um cordão umbilical. Cordão umbilical. É um apego à pessoa, que não é mais amor. O amor é o quê? É a liberdade. Com certeza. De entender assim, o que é o melhor para a Ana ser feliz? Ela fazer tal coisa, o curso de não sei o quê, estudar não sei o quê, e seguir algum hábito novo e tal. Eu, como marido dela, o que eu faço? Dou espaço, dou oportunidade, incentivo, que ela está sendo feliz. Então, se ela está feliz, eu estou feliz em consequência. E vice-versa. Quando eu falo assim, não, Ana, você não pode ir porque não tem nada a ver, eu não gosto disso, mas eu não quero que você goste também, entre aspas, né, falando isso. Ou não, eu tenho que ir junto com você. Por quê? Será que ela não pode ter também os momentos só dela? Ou eu só os meus? Então, o casal tem que tomar muito cuidado com isso. Todo mundo fala, nossa, eles são tão iguais, tão parecidos, não sei o quê, devem ser ótimos. Nem sempre. Nem sempre. Isso vale para todo mundo. Ana, e quando os casais são muito diferentes, torna mais fácil a relação ou torna ela meio explosiva? Então, eu acho que a resposta sempre depende de como as pessoas lidam com essa semelhança ou com essa diferença, né? Na primeira pergunta, a gente falou da questão da projeção, que é o que a gente acaba buscando. Quando a gente está numa relação que são dois opostos, há uma tentativa de se sentir completo com algo que falta em mim, né? Então, eu sinto uma falta, isso inconsciente, né? E aí, o outro é aquilo que está me faltando, mas ao mesmo tempo, aquilo me assusta. Então, gera conflitos, porque eu estou identificada com uma forma de ser, né? Com como eu me apresento, com esse ego. Na questão da relação muito parecida, é como se fosse um espelho, né? Eu quero outro de mim. Então, é uma simbiose. Isso é no primeiro momento. Agora, o que a gente faz com isso, que é sempre
a grande sacada da vida, né? Onde está o autoconhecimento em cada oportunidade. Então, pode ser, sim, uma relação muito explosiva, ou pode ser uma relação de muito crescimento, porque eu consigo perceber que quando se for o caso, quando eu me irrito com o Ricardo, é porque tem alguma coisa em mim. Ou quando tem algo nele que me deixa, né, fascinada, é porque, de alguma forma, aquilo também tem em mim. Então, se a gente olhar desta forma, é algo para crescer. E numa relação de simbiose muito parecida, também, por que eu preciso, né, do outro? Será que descolamento eu preciso fazer? Porque uma relação são 3 entes. É o homem, a mulher, como indivíduos, e o casal. Sim. O casal, ele permanece independente da presença do outro. Tá ali, é como se fosse uma sombra, né? Porque quando você tá num relacionamento, por que você pode ir sozinha num lugar? Ou ele ir sozinho? Porque você tem a certeza que o outro é o outro, mas que mesmo você não estando, o casal permanece ali. Então, há uma forma diferente de se portar. Sim. Há um outro, você tem, por mais que a pessoa não esteja, ela tá presente de alguma forma nesse ente casal, não como o indivíduo, né? Então, se eu vou num lugar, o Ricardo não está, mas o casal tá ali, eu me porto diferente porque é um respeito independente da presença. Então, um e outro podem ficar tranquilos. Agora, se só há uma pessoa, porque se vê misturado, fica difícil. Como eu vou ter minha vida? E alguma hora eu vou me sentir sufocado. Sim. Você tá me controlando, você tá, né? Então vai haver uma sufocação, eu não sei de onde, mas é algo que ambos buscam, não vem de um lado. E se tiver na relação só os dois e não tem o ente casal, há sempre uma insegurança, porque não tá batendo ali. Com certeza. Então a gente tem que sempre olhar para as duas formas, são importantes. Agora vamos falar da influência da família. Quando um casal... Tem um ditado que diz assim: quando você se casa com a família dela e ela com a família dele. A relação do casal com os familiares, porque os pais deixam de ser a família, tanto dela quanto dele. Passam a ser familiares, parentes, né? E numa situação dessa, há interferência familiar na relação, ela deve ser respeitada ou ela deve ser enquadrada? Não. A gente tem que tomar muito cuidado com esse assunto, que é um assunto que a gente vê muito em terapias de casal. Normalmente, numa terapia de casal, um dos dois, se não os dois, ainda está muito identificado com a família de origem. Sim. Identificado e ligado visceralmente. E a queixa do outro é exatamente essa. Poxa, ele só dá atenção para a família de origem dele, para o pai, para a mãe, para os irmãos, e esquece de mim. Eu não me sinto incluída numa relação, ou incluído numa relação. E aí tem um trabalho a ser feito, que é exatamente esse. Por isso que o ato do casamento é importante, em que está lá a noiva entrando com o pai, por exemplo, e o pai entrega a filha dele para o marido, né, para o noivo. Sim, é muito simbólico. Muito simbólico. O que quer dizer isso? Agora é contigo. Vocês estão formando uma nova família, uma família nuclear nova. E eu aqui estou me recolhendo, vou continuar amando a minha filha, vou amar a minha nora e tal, mas agora eu sou um familiar. Essa postura é difícil de assimilar para muitas pessoas. Tem até uma foto, às vezes, que roda na internet, da noiva, o noivo, e o noivo segurando a mão da mãe dele, assim, que a mãe dele não solta, né? Assim, tá casando com ela. Mas o filho é meu. O filho é meu, exatamente. Isso é horrível. Isso é doentio. Porque é doentio mesmo. Porque o que acontece? Os pais, né, de origem dos dois passam a ser parentes. Isso. Deixam de ser família. Exatamente. E agora tem na lei, por incrível que pareça, está lá que cunhados ou cunhadas não são mais parentes. Olha só.
Olha Isso. só. Não é mais parente, não. Então, qual é a ideia? Justamente para criar uma aliança mais forte entre aqueles que estão se casando e os que virão a partir dessa relação, os filhos e tal. E o cunhado, por mais legal que seja, ele é o cunhado, né? Ou a cunhada, a mesma coisa. Então, assim, quando você percebe que o seu companheiro ou a sua companheira está dividido, está fragmentado, não, mas eu tenho que ir na casa dos meus pais, eu tenho que ir lá, eu tenho que viver lá, eu tenho que me preocupar muito com eles e não sei o quê. Isso sinaliza que o casal tá fragilizado, sabe? É um sintoma para o casal. É um sintoma de sintoma. filhinho de papai ou Exatamente, filhinha. porque às vezes um desses Papai. dois tem um complexo materno, um complexo paterno, mal resolvido, mal trabalhado. Ou tem também os pais, ou o pai ou a mãe, também corroboram, nutrindo isso, né? Super protegendo, dominando, querendo estar presente a todo instante, ou querendo realmente tirar o filho de volta para casa e sabotar o casamento do filho. Isso é muito real, acontece. Já vi isso acontecendo. Em terapias de casal, inclusive. E aí, o casal ele precisa se unir. Quanto mais o casal estiver unido, assim, não, olha só, estamos juntos, nós somos, você é minha prioridade, eu sou a prioridade dela. Isso é fundamental para o casal andar e se desenvolver. E ter essa unidade familiar nova, ter uma base boa e sólida. E aí você vai aparando essas arestas. Não quer dizer que você não vai deixar de amar a sua mãe, não vai deixar de amar o seu pai. Claro. Mas existe respeito. Mas, em primeiro lugar, agora, a minha família. Em segundo lugar, meus pais, minha mãe, Meus enfim, irmãos, né? isso Meus aí. irmãos. Isso aí. Ana, isso você acha que, se não tiver bem estruturado entre o casal, pode gerar uma dor muito grande, um desentendimento, uma separação? Com certeza. Um casal, assim, se a gente parar para pensar, são duas pessoas criadas totalmente diferentes, Exato. morando na mesma casa. Só aí já dá tema para Nossa Senhora! muita desavença, né? Uhum. E nessa criação diferente, é o que foi construindo, o que cada um foi construindo, né? O que sabe sobre si. Sim. Né? Então, às vezes o outro não teve contato com algo diferente do que ele aprendeu ali. Então, nesse primeiro momento da relação, né, pode vir essas famílias. Por isso que a relação, essa união é muito importante, porque é ela que vai te retirar para uma nova vida, para você não ser uma extensão dessa família de origem. Normalmente, é a partir dessa relação entre um homem e uma mulher, onde os dois se percebem. Caramba, não é só isso. A questão é quando quer nutrir e manter esses complexos, essas formas de interagir. Ainda se vê como uma extensão e não, ok, essa é a minha educação, tem coisas boas, tem coisas que eu concordo, tem coisas que eu não concordo. E você, como que é? Beleza. E como vai ser a nossa? Como que vai ser o nosso dia a dia? Né? Como que a gente vai lidar com os enfrentamentos? É uma nova forma, porque é uma junção dos dois. Isso. E não uma família predominando sobre a outra. Exatamente. Não é como se fosse uma máfia italiana, né? Aquela coisa de famílias, quem é que vai dominar? Não, é uma nova que está sendo criada. Mas para isso tem que haver um rompimento, não um rompimento na relação, mas daquele vínculo ali de simbiose, onde o outro fazia parte daquilo. Agora ele faz parte de algo novo. Então, isso tem que estar muito bem estabelecido. Normalmente, as pessoas chegam individualmente com questões de complexo materno e paterno, porque é algo muito forte, né? Então, sempre tem alguma coisa a trabalhar. Por isso, a importância do relacionamento entre duas pessoas, esse relacionamento íntimo, porque é exatamente isso que vai retirar. Então, é uma forma de autoconhecimento. A relação a dois é isso, é um crescimento. Ajuda a gente a saber mais sobre nós mesmos. Porque muitas vezes a gente vai passar uma vida inteira sendo a extensão de uma expectativa. Sim.
dos pais, né? Então é importante esse blindar. Mesmo que os pais tentem, fecha a porta da casa, fecha a janela, Exato. né? Aqui somos nós. Então tem que haver uma blindagem. Quem tem que dar essa resposta são justamente quem está casando, os noivos, né? Exatamente. Posicionar adequadamente. Se posicionar e dando os limites, né? Exatamente. E aí o pai e a mãe, né, dos dois, começam a entender como é que funciona a coisa. E aí a relação fica mais prazerosa. Todo Com mundo certeza. consegue sentar numa mesa e cada um no seu papel, cumprindo ali aquela data comemorativa, o que seja. Então é importante o casal saber mostrar isso para toda a família. Por isso que o casamento é um ato que está todo mundo. Qual é a situação nessa pergunta íntima de a tampa do banheiro fica levantada, olha só, se quisesse que ficasse levantada, tinha casado com um homem, olha só, a calcinha está pendurada na torneira, deixou o cabelo grudado no azulejo da parede. Como é que funciona isso? Apertou a pasta de dente toda? Iraci, são assuntos de todos os casais. Inclusive, a gente também tem as nossas dificuldades, as nossas questões, mas tem que ter leveza para falar dessas coisas, sabe? Porque não são assuntos tão primordiais assim. Tem muitos assuntos mais complexos e pesados que não são falados. Aí o pessoal acha que isso já é o suficiente. Mas resolver essas coisinhas pode ser de uma maneira divertida até, né? Leve, branda, suave. E deixar a coisa pesada para o que é pesado. Ana, rola uma cobrança aí? Não, ele abaixa a tampa. Não posso reclamar também. Ele não deixa a toalha, ele abaixa a tampa. Eu deixo a minha calcinha lá secando na torneira. Você viu que eu não falei nada. E Fiquei aqui preservando a nossa... eventualmente eu posso esquecer, mas retornar depois para tirar o cabelo que Da fica na parede. Muito bom. Mas em relação à tampa da privada, eu nunca precisei reclamar. Inclusive, eu também tenho que baixar a tampa. Todo mundo tem que baixar a última tampa, fica todo mundo no movimento. Sempre tampada, a porta do banheiro fechada. Sempre assim. Então, beleza. Bom, chegamos ao final de mais um programa. Tá muito gostosa essa conversa. Então, nós vamos trazer o casal outras vezes para bater um papo aqui com a gente. E vamos ver o que rola na crise de casal. Suas despedidas para o nosso público. Que eles persistam, né, no relacionamento. Se realmente tiver amor, o amor resolve tudo, né? O restante é ajuste, é conversa. Então, se houver amor, persista, busque uma terapia de casal para auxiliar, para estabelecer uma comunicação e vejam o crescimento que vocês podem ter individualmente. Beleza. Aproveitem, casal é uma coisa maravilhosa. Ter um relacionamento, uma pessoa do lado, não tem preço. Então, invista na relação, converse, diálogo, entendimento, compreensão, que a base do relacionamento é Cristo, é Jesus. Obrigada pela presença de vocês, é uma alegria ter vocês aqui. E fique esperto, segunda-feira às 16 horas, aqui na Rádio Rio de Janeiro. Estaremos juntos. E para que você tenha uma semana deliciosa, de muita paz, deixamos aqui um beijinho cor-de-rosa para você. Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação Iraci Campos.